Disciplina didática, unidade 4, planejamento na área de educação, segunda parte. Tópicos desta aula: princípios básicos do planejamento de ensino, quais seriam trabalho coletivo, interdisciplinaridade, contextualização, relação teoria e prática, componentes do plano de ensino. Então, na primeira parte da unidade 4, nós abordamos definições, etapas, funções e níveis do planejamento educacional. E nessa aula nós vamos trabalhar alguns princípios básicos do planejamento e os componentes de um plano de ensino. Princípios básicos do planejamento de ensino. Trabalho coletivo seria um primeiro princípio. O que seria esse planejamento coletivo? O planejamento de ensino ele deve ser um trabalho coletivo, porque pressupõe que deverá seguir um projeto ou plano maior de sociedade, de escola, do conjunto de professores que compõem a escola e, acima de tudo, dos alunos, aqui considerados parte essencial do ato de planejar. Então, o primeiro princípio que eu tenho que pensar quando eu planejo é que eu não vou planejar sozinho, né? Esse trabalho ele tem que ser coletivo, até porque nós vimos na aula em PDF que nós falamos de um projeto político-pedagógico e falamos também do planejamento curricular. Então, para que eu tenha um planejamento que realmente se adeque às necessidades da escola e dos objetivos maiores da escola, ele tem que ser coletivo. O outro princípio é a interdisciplinaridade. Então, nós reafirmamos o que refletimos na primeira parte sobre a totalidade do conhecimento e reafirmamos que cada professor e o conjunto dos professores devem pensar o planejamento de uma maneira que possibilite o encontro dos diferentes componentes curriculares, para que a gente consiga fazer com que o aluno vislumbre o conhecimento como único. Eu preciso articular esse conhecimento com todos os outros conhecimentos daquela série, daquele ano. Então, para que isso aconteça, o trabalho coletivo no momento do planejamento ele é imprescindível. Precisamos planejar rompendo com as barreiras impostas pelo rito da escola. Existe uma organização didático-pedagógica na escola concretizadas pela matriz curricular, mas o docente ele tem autonomia em sala de aula e ele pode romper com essa organização, privilegiando a totalidade do conhecimento e, neste sentido, na atualidade, já existem várias metodologias de ensino que primam pela contextualização, pela problematização dos conteúdos de ensino. O outro princípio é justamente a contextualização. É justamente tratar a ciência e o conhecimento científico articulando com o que ocorre no mundo, no cotidiano de cada aluno, da escola, da comunidade, do local em que a escola está inserida. E isto só acontece se pensarmos numa sala de aula que priorize a relação teoria e prática, que é um outro princípio do planejamento. A relação teoria e prática já é do nosso conhecimento. Para que o aluno compreenda os conhecimentos a que eu estou trabalhando, eu preciso estabelecer essa relação entre o abstrato e o concreto, entre a teoria e a prática. Componentes do plano de ensino: objetivos de ensino, conteúdos de ensino, estratégias de ensino, recursos de ensino, avaliação da aprendizagem e referências. Então, quando eu vou organizar um planejamento de ensino, quando eu vou organizar um plano de aula, um plano de curso ou um plano de unidade, eu tenho que ter neste planejamento esses componentes, certo? Esses componentes são imprescindíveis. Na verdade, são constituintes do planejamento. O planejamento não existe sem esses componentes. Objetivos de ensino. O que é o objetivo de ensino? É a descrição clara do que se pretende alcançar como resultado de nossa atividade. São os resultados desejados e previstos para a ação educativa. E ele tem que ter como princípio a sua capacidade de execução, ou seja, condições materiais, objetivas, pedagógicas e profissionais. Então, não adianta pensar ou definir objetivos que não sejam capazes de serem alcançados. Deste modo, o professor deve estar atento à sua sala de aula, seus alunos, suas experiências e dificuldades e às condições externas, materiais e objetivas da sala de aula. Eles podem ser expressos em dois níveis, objetivo geral e objetivos específicos. O objetivo geral ele está intimamente articulado com o objeto de estudo do componente curricular. Então, e os específicos, articulado às particularidades de cada conteúdo deste componente curricular. Ou seja,
O objeto de estudo da química é a matéria. Então, eu tenho que pensar um objetivo geral que contemple a matéria, que contemple o objeto de estudo maior. Então, quando eu vou ensinar a química, eu quero que meu aluno apreenda o quê? Então, eu organizo aí o objetivo geral. E dentro desse componente curricular, química e matéria, nós temos as unidades e conteúdos, que farão que o aluno compreenda a matéria em suas várias dimensões. Então, aí eu estabeleço os objetivos específicos. Então, os objetivos têm que ter estreita relação com os conteúdos, procedimentos, recursos e avaliação. Ao planejar, é preciso articular todos os componentes. A articulação dos componentes é que garantirá o sucesso da ação pedagógica. E os princípios norteadores para a elaboração dos objetivos são as condições socioeconômicas e culturais dos alunos. Então, quando eu vou elaborar um objetivo, eu tenho que pensar nas condições socioeconômicas e culturais dos alunos. Será que quando eu estabeleço um objetivo, meus alunos têm condições de acompanhar esse objetivo? Eles têm condição de efetivar esse objetivo? O nível de aprendizagem, ou seja, os pré-requisitos que o aluno tem ou não. As condições estruturais da escola, ou seja, tem um princípio norteador na elaboração de um objetivo de ensino, é sua execuibilidade. Conteúdos de ensino. O que seriam os conteúdos de ensino? É tudo aquilo que é passível de integrar um programa educativo com vistas à formação das novas gerações. Um conteúdo pode referir-se a conhecimentos, atitudes, hábitos, etc. Envolve desenvolvimento de processos mentais e tratamento da informação, ou seja, concretização da aprendizagem. Então, o conteúdo de ensino ele envolve esses processos mentais e tratamento da informação, ou seja, como é que o aluno vai compreender aquele conteúdo, quais são os processos mentais que ele precisa desenvolver para que ele consiga compreender aquele conteúdo. E qual o tratamento da informação que o professor tem que instrumentalizar para que o aluno compreenda, para que se concretize a aprendizagem. Então, o Zabala, ele aborda os conteúdos em 3 categorias: atitudinais, conceituais e procedimentais. Os conteúdos conceituais referem-se à construção ativa de capacidades intelectuais para operar símbolos, imagens, ideias e representações que permitam organizar as realidades. Então, está ligado aos conteúdos, ligado a conceito de cada área, os conceitos prioritários de cada área, de cada componente curricular. Os conteúdos procedimentais vêm de procedimento, refere-se ao fazer com que os alunos construam instrumentos para analisar por si mesmos os resultados que obtêm e os processos que colocam em ação para atingir as metas que se propõem. Então, quais são os procedimentos que eu vou utilizar? E os conteúdos atitudinais referem-se à formação de atitudes e valores em relação à informação recebida, visando a intervenção do aluno em sua realidade. Então, quando eu organizo meu bloco de conteúdos, eu tenho que me preocupar com conceitos, procedimentos e atitudes. Ainda sobre conteúdos de ensino, a organização dos conteúdos deve ser feita no plano temporal vertical, dispondo os conteúdos ao longo das séries, e no plano horizontal, mesma série, relacionando as áreas, priorizando a interdisciplinaridade. A matriz curricular de um componente curricular, ou seja, de uma disciplina, ele tem uma organização no plano vertical e no plano horizontal. Então, no plano temporal e vertical, é a disponibilização dos conteúdos ao longo das séries. Então, cada série tem um bloco de conteúdos a serem trabalhados. Então, ele tem um tempo certo e exato para ser executado. E no plano horizontal, é que dentro daquela mesma série, aquele conteúdo está relacionado a áreas e ele está relacionado ao conteúdo estabelecido para aquela série. É preciso, portanto, pensar no princípio da continuidade, sequência e integração. Enfim, refletir sobre a estrutura da disciplina, considerar o nível de desenvolvimento dos alunos, partir de situações-problema vinculadas à realidade do aluno, relacionar com velhos e novos conteúdos, sistematizar as ideias centrais. Então, o professor deve ter em perspectiva validade, ou seja,
Os conteúdos têm que ter validade, articulados aos objetivos educacionais, precisa ter utilidade, ou seja, útil às necessidades objetivas dos alunos, precisa ter significação, ou seja, alicerçado nas vivências cotidianas dos alunos, precisa ter adequação ao nível cognitivo do aluno e precisa ter flexibilidade, ou seja, possibilita mudanças no processo. Estratégias, procedimento de ensino. São ações, processos ou comportamentos planejados pelo professor para colocar o aluno em contato direto com coisas, fatos ou fenômenos que o possibilitem modificar sua conduta em função dos objetivos previstos. Isso aqui é uma concepção de Gagné, que ele fala que estratégia é tudo aquilo que eu vou mobilizar, que eu vou organizar para que meu aluno aprenda. São mecanismos ou instrumentos que contribuem para que o aluno mobilize seus esquemas operatórios de pensamento e participe ativamente das experiências de aprendizagem, ou seja, são as ações que o professor vai colocar a serviço do aluno para que ele aprenda. As estratégias e procedimentos, eles precisam estar adequados aos objetivos, precisam priorizar a natureza do conteúdo a ser ensinado e o tipo de aprendizagem que se quer efetivar, as características dos alunos, ou seja, a faixa etária, interesses, nível de desenvolvimento cognitivo, etc., e as condições físicas e tempos disponíveis. Então, as estratégias têm que estar ligadas a essas questões. Quando eu penso numa estratégia de ensino, eu tenho que pensar qual é o conteúdo que eu quero trabalhar, como é que meu aluno se encontra, em que patamar ele se encontra, será que ele está apto a receber esse conteúdo, a manusear esse conteúdo? Se ele não está, quais são as estratégias que eu posso mobilizar para que o aluno compreenda aquilo que eu estou trabalhando, nós estamos trabalhando? Então, eu preciso ter cuidado com a faixa etária, interesses, níveis de desenvolvimento cognitivo e as condições físicas. Ainda sobre as estratégias de ensino, nós não vamos trabalhar nessa disciplina diretamente sobre isso agora, né? Mas nós precisamos pensar que existem novas perspectivas para os procedimentos de ensino. Então, hoje, quando se fala em estratégias, procedimentos e metodologias, se fala muito em problematização, que são as aulas ministradas tendo como foco problemas a serem resolvidos pelos alunos, as metodologias ativas, que é colocar o aluno para trabalhar ativamente em sala de aula, e uma dessas metodologias ativas é a sala invertida, em que o processo de ensino-aprendizagem ele acontece de forma inversa, em que o aluno vai manusear o conteúdo, vai vivenciar aquele conteúdo, e após todo esse trabalho de vivência e de manuseio de conteúdo, de construção e reconstrução, o professor vai sistematizar aquele conhecimento. E aqui eu trago algumas sugestões de vídeos que vocês podem estar assistindo sobre as estratégias de ensino, sobre as metodologias ativas, que é o primeiro vídeo, metodologias ativas, turbinando a aprendizagem em aulas, aqui está o link. Tipo de metodologia ativa de ensino, aqui também está o link. Recursos de ensino. São todos os recursos ou instrumentos utilizados para a realização da aula. É articulado ao corpo do plano e principalmente aos procedimentos didáticos definidos. Então, nós temos como exemplo quadro e acessórios, cartazes, DVD, TV, datashow, retroprojetor e acessórios, computador, vídeo, jogos educativos, textos. São todos os recursos que o professor vai utilizar em sala para que o aluno aprenda. E a avaliação da aprendizagem, que é o último componente, né, do plano, bastante importante, né, do plano de ensino, que é a avaliação da aprendizagem. Então, quais são as tarefas da avaliação? Para que eu avalio? Para verificar, ou seja, coletar dados sobre o aproveitamento dos alunos, tendo como suporte vários instrumentos avaliativos, né? A outra tarefa é qualificação, ou seja, a comprovação dos resultados alcançados em relação aos objetivos posteriormente à atribuição de notas e conceitos. A apreciação qualitativa, que é a avaliação propriamente dita dos resultados e padrões de desempenhos esperados, que aí através dessa apreciação qualitativa eu vou refazer meu planejamento para que aqueles conhecimentos que não foram apreendidos sejam aprendidos pelos alunos. Então,
essa apreciação qualitativa ela é muito importante no processo de avaliar. E a avaliação ela tem a função de diagnóstico, controle e resultado. E todas essas funções elas estão articuladas entre si. Ao mesmo tempo que eu estou diagnosticando, eu estou controlando e estou obtendo resultado e assim vice-versa. Volto para o diagnóstico. Então, as tarefas da avaliação são essas e outras mais, né? Equívocos da avaliação, que é importante que a gente trate aqui na disciplina. Alguns equívocos que os professores têm no ato de avaliar. Pensar a avaliação como simples ato de aplicar provas, atribuir notas e classificar alunos. Avaliar é muito mais que isso, até porque a prova é mais um instrumento de avaliação. Nós temos vários instrumentos avaliativos e a prova é mais um instrumento. Então, avaliar mais do que aplicar provas ou atribuir notas e classificar alunos. Avaliar é acompanhar o percurso e o processo de aprendizagem dos alunos. Outro equívoco é utilizar a avaliação como instrumento de intimidação. Alguns professores, infelizmente, utilizam a avaliação e os instrumentos avaliativos como uma forma de intimidar os alunos em sala de aula. Um outro equívoco que é muito comum na avaliação é dispensar o processo de avaliação e confiar no olho clínico. Ou seja, o professor ele faz uma avaliação da turma, no geral, faz uma avaliação, ele compreende que alguns alunos estão em determinado patamar ou não de aprendizagem e ele passa a ter esse olho clínico, ou seja, ele passa a perceber que ele pode avaliar sem sistematizar a avaliação, sem planejar a avaliação. A avaliação ela tem que ser planejada passo a passo. Cada instrumento avaliativo tem que ser planejado. A prova tem que ser planejada, um seminário tem que ser planejado. Eu tenho que estipular critérios para cada instrumento de avaliação. Por isso que eu não posso confiar no olho clínico. Para cada instrumento eu tenho que ter critérios de avaliação. Um outro equívoco é rejeitar as medidas quantitativas de aprendizagem em favor de dados qualitativos. A prova é uma prova objetiva, ela é um instrumento avaliativo que foi demonizado, que foi considerado como um instrumento não bem visto, mas não é bem assim. A prova e a prova objetiva, ela tem condição, sim, de tratar o conhecimento e trazer dados qualitativos importantíssimos para o processo de ensino-aprendizagem. Então, é preciso pensar a avaliação a serviço da aprendizagem significativa. Então, nós temos aqui um desenho, né, uma gravura, uma figura, em que coloca o que é uma aprendizagem significativa. É o conhecimento pré-existente e o novo conhecimento. E entre eles tem a interseção, que é a aprendizagem significativa. E ela precisa ser diagnóstica, processual, contínua e paralela, ou seja, ela tem que ser emancipadora. Então, para elaborar um plano de aula, o professor deve levar em consideração que o planejamento constitui um período de tempo variável, considerar o nível de preparação dos alunos para os conhecimentos novos, formular objetivos claros, pois deles vão depender os métodos e procedimentos de transmissão e assimilação dos conteúdos e as formas de avaliação. Lembrar que a avaliação deve ser feita no início, durante e no final de uma unidade didática ou módulo. Dialogar com as diversas áreas do conhecimento, ou seja, planejar de maneira interdisciplinar, conhecer o seu objeto de estudo e das outras disciplinas para perceber as possibilidades de articulação, discutir a sequência dos conteúdos nos períodos e disciplinas, articular atividades afins para otimizar tempo, recurso humano e propiciar a aprendizagem significativa. Enfim, planejar requer conhecimento científico, competência técnica na área, compromisso com o sucesso do aluno e o compromisso com a docência. Aqui as referências dessa aula. Bom trabalho!